Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH neste domingo de Páscoa. Eu queria inicialmente desejar a todos vocês uma feliz Páscoa. A Páscoa que para nós cristãos representa o renascimento de Cristo e o renascimento da esperança. Esperança em dias melhores e que nós possamos superar essa crise que se abateu sobre a humanidade, sobre o povo brasileiro. Bem, eu queria falar com vocês a respeito da decisão de ontem do ministro novato do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, por sinal piauiense, conterrâneo nosso aqui do estado do Piauí, que concedeu uma liminar, vejam bem, a Associação, olha o nome pomposo, Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, permitindo com que templos e igrejas fiquem abertos mesmo contra decretos municipais e estaduais. É sobre isso que nós iremos conversar agora. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E sem mais delongas, eu vou falar para vocês a opinião minha em relação a essa decisão. Ontem ainda, o prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, declarou nas suas redes sociais que vai manter os templos, o decreto municipal de BH, com os templos e igrejas fechados, porque ele entende que o plenário do Supremo Tribunal Federal, lá atrás, o ano passado ainda, definiu que estados e municípios têm autonomia para legislar em relação ao enfrentamento da pandemia. Autonomia essa que é uma autonomia concorrente com a autonomia da União, e vários foram os ministros do Supremo que disseram que essa decisão do plenário do Supremo em nada exime a União da sua responsabilidade no enfrentamento da pandemia. A União deveria sim se articular com estados e municípios para enfrentar ou para elaborar medidas de enfrentamento da pandemia. E o presidente Bolsonaro distorceu isso o tempo todo, dizendo que o Supremo Tribunal passou a bola para estados e municípios. Pois bem, então o prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, disse nas suas redes sociais que iria seguir a decisão do plenário do STF, que dá autonomia à Prefeitura de BH para atuar na pandemia. E aí ontem mesmo à noite, na madrugada, o Nunes Marques intimou o prefeito de Belo Horizonte a dar explicações no prazo de 24 horas. Mais ainda, acionou a Polícia Federal para garantir a sua liminar em Belo Horizonte, abrindo templos e igrejas, e a própria Procuradoria, ou Advocacia, melhor dizendo, a Advocacia Geral da União também entrou no caso, pressionando o prefeito de Belo Horizonte. Agora, veja bem a que ponto a gente chegou. Nós temos uma situação de que o Brasil hoje tem a pior situação, o pior momento da pandemia desde o seu início. Nós temos 30% dos casos diários de Covid-19 do mundo. Nós temos aproximadamente 25 a 30% das mortes diárias por Covid-19 do mundo. E aí o pessoal das igrejas resolve querer abrir as igrejas e um ministro do Supremo concede uma liminar numa decisão monocrática, e aí não é preciso ser jurista, não é preciso ser advogado, para entender que essa decisão monocrática do Nunes Marques vai ser levada ao plenário da Corte, e como o pleno da Corte já havia decidido o ano passado que estados e municípios têm autonomia em relação ao enfrentamento da pandemia, penso eu que é uma questão de dias essa liminar do Nunes Marques cair. E aí qual é o grande objetivo dessa liminar? Penso eu que o grande objetivo, primeiro, é agradar um segmento significativo da população brasileira que faz muito barulho, né, para que essa população, inclusive esse segmento da população, se posicione contra o Supremo. O Nunes Marques foi indicado pelo Bolsonaro, reza na cartilha do Bolsonaro até agora nas suas decisões lá no Supremo Tribunal, e o próprio Bolsonaro é a favor da abertura de templos e igrejas, né? Agora, entenda que o coronavírus, ele não quer saber se as pessoas estão se aglomerando num templo, numa igreja, num terreiro, dentro de um ônibus, nas escolas, nas faculdades. O coronavírus, ele quer aglomeração, porque para se reproduzir, ele precisa de pessoas aglomeradas e precisa que uma dessas pessoas esteja contaminada passando para as demais.
Na decisão do ministro Nunes Marques, ele diz que os templos têm que observar medidas de segurança, como apenas 25% da capacidade de lotação está ocupada, distanciamento das pessoas dentro do templo, utilização de máscara, álcool gel, ventilação natural, mas ainda assim resultará a aglomeração de pessoas durante a pandemia, durante o momento mais crítico da pandemia que o Brasil está vivendo. Penso eu que isso é de uma irracionalidade a toda prova. E penso eu, inclusive, que o Supremo deveria, quando for analisar, o plenário do Supremo for analisar essa decisão monocrática do ministro Nunes Marques, deveria convocar um exorcista para exorcizar demônios que estão dentro do Supremo. Porque penso eu que essa decisão é de uma insensibilidade muito grande, no momento em que o Brasil tem 330 mil mortos pela pandemia de Covid-19 e no momento em que todos os institutos de pesquisa na área epidemiológica do mundo apontam para o fato que o Brasil chegará a 500 mil mortos pela Covid-19 agora no mês de julho. Então, eu acho que se as instituições, os dirigentes, não se unirem em torno de medidas de restrição sérias para conter o avanço do coronavírus em território nacional, nós iremos nas próximas semanas vivenciar uma carnificina, literalmente uma carnificina no Brasil, patrocinada pelo Executivo, pelo Legislativo, que vem aprovando leis municipais, por exemplo, de tornar escolas atividades essenciais, e pelo próprio Judiciário, que vem concedendo liminar para a manutenção de serviços que resultam em aglomeração de pessoas. Eu acho que, no mínimo, o que um juiz da Suprema Corte Brasileira deveria fazer antes de se posicionar em relação a um tema tão delicado, num momento tão delicado como esse, era consultar especialistas da área da saúde para balizar sua decisão. Se o ministro Nunes Marques tivesse dito na sua decisão que o pleno do STF já havia decidido pela autonomia de estados e municípios no enfrentamento da pandemia, autonomia essa, repito, concorrente à da União, e tivesse negado a liminar, ele teria contribuído para poupar muitas vidas que deverão ser ceifadas a partir da aglomeração em templos e igrejas. Eu acho que as pessoas têm que raciocinar da seguinte forma: nós estamos vivendo um momento único na história recente da humanidade e não é perdendo um culto, uma missa, num ou 2 anos de comemoração pascal que nós iremos morrer. Ao contrário, é insistindo em participar de eventos religiosos que nós iremos correr o risco de encontrar o Criador. Ou para alguns, para quem pelo menos acreditar, encontrar o demônio. Então, naquilo que puder, fique em casa, se proteja. Boa Páscoa, Páscoa em casa e sem aglomeração. Só assim nós iremos conter o espalhamento do coronavírus e iremos sobreviver para poder participar de comemorações pascais futuras. Forte abraço a todos, saúde e paz.